Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, domingo de Páscoa, feliz Páscoa para todos. Estamos começando mais uma semana e amanhã reabre a janela de contratações para o futebol brasileiro, jogadores que atuaram nos campeonatos estaduais, indo até dia 19. Vamos falar da situação aí do Vasco da Gama e quero trazer também o Pedrinho para falar um pouco mais sobre a reconstrução de São Januário, a reforma, a ampliação, né? E também a sua relação com a SAF do Vasco da Gama. Tem depoimento importante do presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Botafogo é o campeão da Taça Rio, confirma o 5º lugar, está garantido na Copa do Brasil de 2025, independente de classificar para a Libertadores da América ou ser campeão da Copa do Brasil. E a gente tem também aí, né, o Vasco já classificado, o Flamengo, Fluminense e o Nova Iguaçu também. Eu quero trazer datas importantes aí das competições e bater um papo com você. Mas antes, pedir para se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada. Vai chegando aqui no vídeo, já vai dando aquele joinha, o like, para fortalecer o nosso trabalho e nos ajude se inscrevendo. Confirma aí se a sua inscrição está valendo, porque é importantíssimo para nós também. Roda a vinheta! Pois é, meu ídolo, e os campeonatos estaduais já com seus jogos finais, né? Começando aqui no Rio, o Flamengo ganhou de 3-0 da equipe do Nova Iguaçu. Nova Iguaçu que tirou o Vasco da competição. O Botafogo hoje foi campeão da Taça Rio, jogou com um time de reservas, fez 2-0 em cima do Boa Vista, conquistou a Taça Rio. Lá na Bahia, o Bahia vencia o Vitória no Barradão 2-0, tomou a virada 3-2 com gol já no acréscimo. E tivemos também o Santos com a presença de Neymar na Vila Belmiro, vencendo o Palmeiras na primeira 1-0. E agora vamos aguardar os jogos de volta nos estaduais. O Cruzeiro vai lotar o Mineirão. Mais de 55 mil ingressos já foram vendidos. O Cruzeiro que empatou ontem com o Atlético na MRV Arena. E tivemos também o Grêmio empatando lá na cidade de Caxias com a equipe do Juventude. E nesse jogo, o Nenê chegou a 1000 jogos, né, e recebeu uma homenagem do Vasco, uma camisa oficial com o número 1000. Ele que jogou 204 partidas pelo Vasco da Gama, sendo 199 jogos oficiais e 5 partidas amistosas. Nenê merece aí, né, essa homenagem. Ele segue firme e forte com a equipe do Juventude. Gente, a janela de contratações será reaberta amanhã. A CBF vai abrir um período de 19 dias, 1º de abril a 19 de abril, para que os clubes possam contratar atletas que se revelaram, né, que se destacaram nos campeonatos estaduais. O Nova Iguaçu, por exemplo, que é a grande atração do futebol carioca, já teve aí o Carlinhos negociado com a equipe do Flamengo. Né? O goleiro está indo jogar no Internacional, o zagueiro está indo para a Ponte Preta. Então, a função dos campeonatos estaduais, as funções são essas aí, de revelar jogadores, de mostrar atletas que às vezes não foram tão bem aproveitados pelos times principais, né? Os grandes times, e eles têm uma nova oportunidade e conseguem fazer transferências neste período. Então, esse momento é justamente para isso
e o Vasco vai estar no mercado, vai buscar aí um volante, mais um atacante, e não se surpreenda se vier mais de 2 jogadores nesta janela de reforços para a equipe de São Januário. Foi o que disse o Lúcio Barbosa no dia da demissão do Alexandre Matos, e que disse também o Emiliano Dias no início da semana que passou para os jornalistas, né, que o Vasco tem aí o compromisso e a comissão técnica tem que fazer isso mesmo, estar sempre pedindo reforço para ter uma equipe forte. Deixa eu trazer o Pedrinho, né, da entrevista dele do meio de semana. Foi uma entrevista longa de 1h20, e ele falou sobre a concorrência, qual a construtora vai fazer as obras de São Januário, se a W Torre está descartada realmente, ou pode ser essa empresa, e a relação com a SAF. Ele traz detalhes para a gente e vai revelar, ainda como comentarista do Sport TV, foi procurado pela SAF e depois não fechou. Vamos assistir primeiro ele falando sobre as obras. Mas vamos por parte, vamos com relação à construtora. Obviamente a gente conversa com várias para definir a melhor situação para a construção do estádio. Isso não tem nenhum direcionamento ou preferência. Obviamente as melhores condições e melhores propostas, né, para a gente tomar essa decisão. Com relação a essa relação com a SAF, também me causa estranheza, e aí é um exercício que a gente tem que fazer e vocês têm que fazer comigo. Porque quando eu ainda sou um comunicador, eu sou procurado pela SAF e recebo um convite para exercer um cargo muito importante, e esse cargo remunerado, obviamente, na questão esportiva. Obviamente, partindo desse princípio, quando eu me lanço candidato e sou eleito, um raciocínio óbvio é que, além de presidente, além de sócio, que a gente tem 30%, é que a gente tivesse uma relação próxima, né, com relação à construção esportiva. Porque eu não posso, em 3 meses, ter esquecido algum conteúdo principalmente direcionado a futebol. Agora, que fique claro também que eu não posso, por mais que eu seja sócio minoritário, eu não posso obrigar ninguém a nada. Eu não posso botar uma arma na cabeça de alguém e querer participar de todo o planejamento. E isso não é uma reclamação, não, que fique muito claro. Porque as pessoas podem achar, está incomodado que você não está participando do futebol? Não. Eu estou incomodado que eu poderia colaborar e tentar construir algo interessante esportivo. Até porque se eu tenho um sócio, que teoricamente eu quis contratá-lo lá atrás, e esportivamente eu não estou desempenhando, seria natural que tivesse pelo menos uma conversa com relação à questão esportiva. E conversa, fique claro, não é uma mensagem faltando 15 minutos para alguma coisa para comunicar. Uma relação esportiva parte de um princípio de um planejamento. Você sentar, planejar, estruturar. E isso não aconteceu. Respeito completamente. Apesar de não concordar, respeito completamente. Então, não participei de planejamento de pré-temporada, contratações e dispensas. Isso eu não fiz parte. E é até bom deixar claro, e não fugindo de responsabilidade, que se eu sair de onde eu saí para assumir esse cargo, eu já sabia que eu teria essa responsabilidade e seria muito cobrado por isso, mas que eu seja cobrado, obviamente, onde eu tenho controle e faço parte do processo. Infelizmente, eu não faço parte desse processo. Infelizmente, não faço parte. Mas e daí, Pedrinho? E daí que eu estou sempre disposto a ajudar o Vasco, porque o Vasco está acima de qualquer situação e de qualquer objetivo. Que fique claro também que não existe vaidade, tá? Eu nunca tive a intenção de ter a última palavra, até porque eu sei que eu sou minoritário. Eu nunca tive a intenção de falar que se eu participasse o Vasco estaria voando, que comigo, nada disso. Zero vaidade para quem falou isso. Zero vaidade, que alguns citaram sobre vaidade. Quem me conhece, quem convive comigo já há muitos anos, sabe que eu não tenho vaidade nenhuma com relação a esse ponto. Muito pelo contrário. Agora, esportivamente, eu acho que eu poderia colaborar. Agora, é uma opção deles, ponto.
Não existe choro, não existe lamentação. O que as pessoas têm que entender é que o Vasco está acima de todo mundo. De mim e de todo mundo. E a prioridade é o Vasco. Então, assim, quando você entra e faz um projeto, como é o projeto de um clube empresa, SAF, o que se espera é um planejamento um pouco mais acelerado, de curto médio prazo. Quando você fala a médio e longo prazo, eu acredito que a médio e longo prazo eu conseguiria reestruturar o clube, obviamente, sem ser uma empresa. Quando entra uma empresa com aporte, a gente espera, obviamente, algumas situações um pouco mais aceleradas. Mas dito isso, Fábio, sem problema nenhum. Isso é uma escolha, é uma opção, eu respeito. E na realidade eu nem sei se eu poderia estar falando isso, mas vamos embora. Aí então, o presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, Pedrinho, a gente espera que agora, no mês de abril, podemos ter aí uma relação melhor envolvendo a Vasco SAF e o Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco terá semana para trabalhar e me disse o presidente do América, o Marcos Salum, que acontecerá sábado um jogo amistoso entre Vasco e América em São Januário, porém sem público e a tendência sem a presença da imprensa também. Mas isso a gente vai confirmar durante a semana. A Capa prepara uma camisa vascaína para a abertura do Campeonato Brasileiro com homenagem a Roberto Dinamite. E um assunto que nós já trouxemos aqui algumas vezes, agora toda a imprensa está tratando, que é a cidade do Vasco, lá em Miguel Pereira. Eu trouxe aqui algumas vezes o prefeito André Português, o próprio Zé Colmeia, que é o cara, que é o ponta de lança nesse projeto. E a parceria vai ser com a SAF, o Lúcio Barbosa deverá assinar esta semana esta parceria. A Série A do Brasileirão vai começar no dia 13 de abril, com jogos no sábado 13, 14, domingo e segunda, dia 15. Vasco estreia contra o Grêmio. A Série B vai começar na outra semana, 19, 20 e 21 de abril, sexta, sábado e domingo. A Série C vai começar no dia 20 de abril, sábado, domingo 21 e segunda 22. E a Série D nos dias 28 e 29 de abril, sábado e domingo. Copa do Brasil. Muita gente me pergunta, Wellington, já tem data o sorteio da terceira fase? Ainda não. A gente acredita que esta semana a CBF vai definir, como também vai liberar as tabelas com as rodadas desmembradas, as séries A e B do Brasileirão. A terceira fase tem jogo no dia 1º de maio e 21 de maio são as datas da terceira fase da Copa do Brasil. O Vasco está no pote B e pode pegar um time grande, um time forte do pote A. Tudo por causa do seu ranking, né? Que foi prejudicado devido às últimas campanhas, 2 anos seguidos na Série B. O Vasco caiu para a 23ª colocação, tanto que fica fora do Campeonato Brasileiro Sub-20, porque ele não está entre os 20 melhores do ranking da competição. Deixa aí a sua opinião, por favor, é importantíssimo. Deixe o seu nome também, a sua cidade. Próximo vídeo vou mandar aqueles abraços bacana, legais, que vocês gostam de receber e agradecer, né? Se inscreva, Wellington Campos FC. Não paga rigorosamente nada. O joinha é importantíssimo para fortalecer o nosso vídeo, o nosso trabalho junto ao YouTube. Espalhe aí, peça aos seus amigos também para se inscrever no nosso canal. Tem notícias de vários clubes, tem notícias de vários assuntos para você ficar muito bem informado por aqui. Fiquem com Deus, uma grande semana para todos do Rio de Janeiro. Wellington Campos.